Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado quente no Vasco, né? Dia de eleições no Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que falaremos aqui, né, sobre o pleito eleitoral do dia de hoje, mas vamos também atualizar o futebol do Vasco, né? Vasco que entra em campo amanhã contra o América Mineiro, Vasco desfalcado, né, para o jogo de amanhã. Aliás, desfalque de dois jogadores que geralmente entram no segundo tempo, a gente vai falar aqui sobre isso. Tem a possibilidade do Rossi começar amanhã como titular, tá ali disputando vaga, né, voltou de lesão agora, mas já deve começar como titular o jogo de amanhã. Vamos falar sobre basquete também, enfim, muita coisa pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Bom, como vocês estão percebendo, estou gravando de dentro do carro, né? Não estou em casa no dia de hoje, volto amanhã para casa e direto para São Januário, inclusive. Vim passar o final de semana aqui com a minha família, né? Em Angra dos Reis, e vou gravar aqui no improviso mesmo, porque o importante é ter conteúdo aqui no canal Machão da Gama. Bom, vou começar falando aqui do basquete. O Vasco ontem, infelizmente, foi derrotado, né, no basquete. O Vasco jogou contra o Flamengo, quadra lotada ontem lá em São Januário, mas o Vasco não conseguiu vencer. O Vasco perdeu por 65-68 para o Flamengo. Cara, foi um baita de um jogo, tá? Foi um jogaço, um jogo de basquete muito bom. Infelizmente o Vasco saiu derrotado. O Vasco caiu agora para a segunda colocação na NBB. O Vasco é o vice-líder. O Vasco era o líder e agora com essa derrota foi para a segunda posição. O líder agora é o Minas. Enfim, o Vasco tá bem no basquete. O Vasco começou bem essa temporada. É uma temporada de recomeço, né? O basquete do Vasco estava inativo. Agora o projeto com o Ortega, com o Lucas Schilt, a rapaziada tá tocando aí o basquete do Vasco. E o Vasco começou muito bem essa temporada. Enfim, jogou contra o Flamengo, que já tem um projeto de basquete que é muito mais consolidado. Acabou fazendo um jogo duro, mas não conseguiu vencer 65-68 para o Flamengo. Bom, a gente vai seguir aqui acompanhando o basquete, né? Trazendo novidades, trazendo informações, porque é um esporte que a galera também curte muito, né? A torcida do Vasco abraça muito o basquete. Mas falaremos agora de futebol. Amanhã o Vasco tem um jogo importantíssimo contra o América Mineiro. O América que já está aí rebaixado matematicamente, né? Não tem mais chance de permanecer na primeira divisão. E o Vasco enfrenta esse América rebaixado com a obrigação de vencer, né? Vencer para chegar aos 40 pontos e tentar dar uma respirada. Tá tudo embolado ali na parte de baixo, principalmente entre Bahia, Vasco e Cruzeiro. Parece que a última vaga vai ficar entre esses três, né? Os três tentando fugir dessa última vaga aí do rebaixamento. Então, amanhã é um jogo que o Vasco não pode negociar pontos. O Vasco tem que vencer a equipe do América Mineiro em São Januário. O América já rebaixado, o América que demitiu o treinador. Enfim, momento muito ruim lá do América Mineiro. E para esse jogo, o Vasco não vai contar com o Luca Orediano. O Orediano ainda não se recuperou do problema que ele teve na mão e não deve estar à disposição para esse jogo contra o América Mineiro. Ele se machucou naquele jogo contra o Cuiabá, né, onde ele faz o gol da vitória do Vasco. O Vasco vence por 2-0. Desde então ele não foi mais relacionado por conta desse problema na mão. Ainda não se recuperou e está de fora. Quem também está fora desse jogo, bem provavelmente, é o Eric Marcos, né? Eric Marcos, que chegou até a ser titular em algumas partidas. Ele também não se recuperou ainda de um probleminha muscular e continua de fora, provavelmente, para esse jogo. Por isso o Rossi, né, tem a possibilidade de começar esse jogo como titular. Daqui a pouquinho a gente vai passar a provável escalação do Vasco para esse jogo de amanhã. E o duelo decisivo para o Vasco, né, contra o América Mineiro amanhã, terá a transmissão do Premier. Transmissão apenas do Premier. O jogo vai acontecer 6h30 da noite no estádio de São Januário. E você que não estará em São Januário vai poder acompanhar pelo Premier Futebol Clube. Amanhã, 6h30. Vamos aqui para a provável escalação do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? O Vasco deve entrar em campo amanhã com o Rossi, já que o Eric Marcos, né, não está 100%. Então a provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, né, que vem jogando bem, a zaga formada por Maicon e Medel, com Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes fazendo meio campo, e na frente Gabriel Peck, Rossi e Verratti.
Se o Rossi não começar como titular, a possibilidade é do Alex Teixeira, né, começar o jogo como titular e o Rossi ficar como opção para o segundo tempo. Eu não me espantaria também, porque o Rossi, assim, tá há muito tempo parado, talvez não seja a melhor ideia começar com o Rossi no time titular, né? Então, pode ser até que o Alex Teixeira comece esse jogo aí na equipe titular. Mas, de resto, a escalação vai ser a que eu falei, o time que enfrenta amanhã a equipe do América Mineiro. Bom, hoje está tendo eleições no Clube de Regatas Vasco da Gama, meus queridos. Bom, a eleição começou às 10 horas, inclusive vou colocar aqui o vídeo, né, do Otto, que é o presidente da Assembleia Geral, anunciando ali a abertura, né, da eleição hoje no Vasco da Gama, lá na sede do Calabouço. Confira. Geral ordinária para a eleição da diretoria, triênio 24-26. Ok? Só peço que, teve várias situações para dar início à sessão, com perito, cartório, auditorias. Então, por isso que se atrasou aí alguns minutos, mas a eleição dentro do horário está prevista também para ser encerrada às 22 horas. E boa sorte a todo mundo e vamos ter uma eleição tranquila. Bom, acho que a gente vive um momento bem diferente, né? Depois da SAF, a eleição do Vasco, é claro, continua sendo muito importante. Levenciano e Pedrinho estão disputando aí a cadeira da presidência do Vasco da Gama, mas esse ano a gente teve uma eleição muito mais tranquila, né? Muito menos tóxica, uma eleição com menos ofensas pessoais, ofensas gratuitas. Bom, eu já tinha canal aqui em 2020, né, na última eleição, e foi uma loucura, era xingamento para cima e para baixo. O que eu fui xingado aqui, mesmo sem declarar apoio para ninguém, porque o candidato X achava que eu apoiava Y, aí o cara que votava em Y achava que eu apoiava X, o que eu fui xingado, enfim, era papo de ficar maluco. Esse ano, né, foi bem mais tranquilo, a gente viu o Pedrinho e Leven se abraçando, enfim, uma eleição menos tóxica, como deve ser, né? Afinal de contas, todo mundo é Vasco. As duas chapas, né? A do Leven e a do Pedrinho, óbvio, tem visões de Vasco diferentes, né? Mas a democracia é isso, todo mundo ali é Vasco, todo mundo quer o bem do Vasco, não tem por que se odiar. Pedrinho é um ídolo do Vasco, Pedrinho, pô, multicampeão dentro de campo, ajudou muito na história do Vasco, o cara vascaíno de berço, frequenta o Vasco, né, desde os 6 anos de idade, desde quando era criança, então assim, tem que ser muito respeitado. O Leven é um advogado conceituado, né, um dos melhores advogados do mundo na área marítima, que abriu mão praticamente, né, da sua carreira profissional para se dedicar ao seu projeto de Vasco. Então assim, acho que a gente tem que respeitar as pessoas que abdicam, né, saem da sua zona de conforto para poder ir atrás desse sonho de ser presidente do Vasco, de tentar fazer o melhor para o Vasco, e que vença o melhor hoje nessa eleição do Vasco da Gama, né? E independente de quem vencer, a gente vai estar na torcida para que faça um bom mandato, porque vai ser muito importante, né? O Vasco ainda tem 30% da SAF e o presidente vai ter ali essa missão de fiscalizar, de cobrar da SAF. Tem São Januário também aí, uma obra que vai acontecer, então é uma eleição de muita importância. A gente fica aqui na torcida para que vença o melhor e que o melhor projeto para o Vasco saia vencedor. Pedrinho ou Leven, tá torcendo para quem? Deixa aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!